Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Neemias Gomes, canal Verdade Revelada, 13 anos. Estamos nesse novo canal para aumentar o nosso alcance aí na medida do possível, né, com o tempo. E agradecendo a você que já está comigo aí no chat, Dalva, Mon Roberto, todos vocês que estão participando, agradecendo as orações da irmã Ioná e as irmãs do grupo israelitas na última hora, né, na brecha, na última hora. Gratidão a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje de coisas que você não vai compreender no quadro completo, com essa narrativa que está aí, sendo, ou por vezes, muito conspiranoica, ou por vezes manipuladora, como é que o sistema faz, dando a sua própria narrativa para tudo. Né? Vamos falar sobre 2025, o ano das transformações no clima. Eu botei no tempo porque até falar de clima hoje é complicado, tá, meus irmãos? Então, antes de começar essa live, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no chat comigo, acompanhando ao vivo, a todos que vão assistir, que o Pai, Criador dos céus e da terra, abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Em nome de Yahushua, nosso Salvador. Bom, meus queridos, eu quero começar, não me canso de falar desse instrumento de evangelismo que é a verdade revelada no nosso universo. Todos nós já fomos enganados alguma vez, né, pela teologia do sistema, fomos enganados pelo discurso de líderes alguma vez, e aí eu meditei e cheguei à seguinte conclusão. Bom, quais são as referências que o povo precisa ter para não ser enganado? Então você vai, por meio desse livro, entender isso. Que o Pai deixou nas obras criadas dele, né, ele deixou a revelação da sua natureza, do seu caráter, do seu poder divino, e ele colocou no firmamento uma mensagem específica sobre os tempos e também sobre os sinais dos tempos, da salvação. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, de como o Pai deixou que várias referências fossem firmadas ao longo das eras, por meio de suas intervenções divinas na história da humanidade, para se revelar ao homem. Uma delas foi o povo de Israel. Tanto é que ninguém pode negar que esse povo existe sobre a terra. Existe. E apesar das lutas e das perseguições, continua vivo. Israel Rai. Israel vive, meus irmãos. Não estou falando do Estado político, tá? Estou falando do povo. E aqui nós temos a revelação que o Pai trouxe por meio do Messias, que é o ápice dessa revelação, onde nós temos ali a planificação de todas as profecias, de todas as promessas, para redimir toda a criação. E então aqui nós temos um capítulo específico sobre escatologia. É verdade que é uma pincelada, mas já é algo significativo para as pessoas que querem a verdade sobre o fim. E o último capítulo fala sobre a verdade revelada na restauração de todas as coisas. Então, essa revelação maravilhosa que nós temos aqui neste livro. E eu quero indicar muito também o livro da minha esposa, Quando Tudo Parecia Perdido. Esse livro, meus irmãos, tem falado a corações e tem transformado vidas. É um livro do gênero ficção cristã, mas ele traz assim lições preciosíssimas. A Gemima já está no segundo livro dessa coleção, chamada Avalon, e o segundo livro já está disponível também, que é uma pré-venda, né? Ou seja, a pessoa vai ser a primeira da lista a receber, e os que forem depois fazendo o pedido, né, vão recebendo em ordem. E aqui está, meus queridos, nós temos, era uma vez uma coletânea abençoada de contos desse gênero também, que eu recomendo muito. Então, meus irmãos, tendo falado sobre isso, e o nosso livro, A História Não Contada do Universo, que traz a narrativa bíblica sobre aquilo que a nova era está apregoando por toda parte. Você já deve ter ouvido acusações contra o Pai Criador, de que ele era um Deus tirânico, violento no Antigo Testamento, o Novo é outro Deus,
ou que os Anunnaki que criaram a humanidade, criaram as religiões, estão para voltar. Então, para você responder à altura, à razão da sua fé, você tem que conhecer o que aconteceu antes de tudo isso que eles fazem aí uma falsa narrativa. E a história não contada do universo, ela começa na era da antiguidade e vai até os dias finais proféticos. Então, é um livro completo. Agora vamos falar sobre 2025? Pois muito bem, meus irmãos. 2025 está sendo apontado por toda a comunidade científica como um ano de transformações do clima sem precedentes. Bem verdade que começamos em 2023, com o ápice do calor, né? Os maiores recordes foram batidos em termos de temperatura em 2023. Este ano de 2024 a coisa tem se agravado, mas depois você faz um levantamento aí das informações. 2025 tem sido apontado pela comunidade científica como ano de Laninha, que é uma expressão para um momento muito conturbado no clima, onde depois de El Niño você tem outros extremos do clima. Quente demais, frio demais, mudança do vórtice polar ocasionando anomalias climáticas. Guarde bem essa palavra, anomalia. Coisas inesperadas vão acontecer cada vez mais. Por quê? Porque nós, frequentemente, quando não temos experiência, nós esperamos as coisas com a velocidade tal qual os filmes pós-apocalípticos de Hollywood, né, com a incidência fortíssima e com a rapidez incrível, e não é assim que as coisas acontecem. As coisas vão evoluindo, até chegar em um momento onde as pessoas vão perguntar como viemos parar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que eles vão continuar casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, plantando, edificando, e até que o noivo virá, nosso Salvador irá retornar. Então, a maioria das pessoas vão estar dormentes, sem noção, desavisados do que está acontecendo ao seu redor. E esse é um ponto, meu irmão, minha irmã, que eu e você não podemos incorrer. Não podemos dormir. Não podemos deixar de vigiar. Porque estamos, primeiramente, nos preparando para a eternidade. Segundamente, estamos em busca de salvar almas no meio de um cenário muito injusto, muito desigual, onde você não pode nem mais usar essas ferramentas de comunicação direito. É assim que é a vida, mas nós confiamos no Pai que Ele vai fazer conforme a vontade dEle, que as pessoas certas vão ouvir a mensagem. E é para essas pessoas que eu falo e prego, e também para você, meu irmão e minha irmã, que tem caminhado juntamente comigo, fortalecendo a fé dos irmãos, confirmando a fé e fazendo com que nós perseveremos no caminho. Então, gratidão imensa aos irmãos que têm nos apoiado e que têm feito uma diferença incrível, levando a mensagem da restauração, alertando as pessoas sobre os sinais dos tempos, embora esteja tudo agora sendo muito camuflado. Você tem dois extremos, irmãos. Você vai ter pessoas que estão no nicho de conspiração ultra, mega, power, hardcore. E você vai ter aqueles que estão naquela narrativa bitolada do sistema, com aquela falsa narrativa da pseudociência, das mídias manipuladoras, fazendo aquela cartilhinha ali, né, e dando os nomes que eles usam. E aí você, no meio de tudo isso, você tem as pessoas que estão observando os sinais de maneira coerente, de maneira sã, e vendo pelas escrituras que está tudo se confirmando. Então, o que o livro de Jó, capítulo 37, 38, 39 falam? É a única porção da Bíblia que o Criador ele conversa com alguém e isso é relatado palavra por palavra. Então, nesse diálogo entre o pai e Jó, ele diz o seguinte: você já foi, Jó, nos tesouros da neve, que Enoque fala também, né? No livro Segredos de Enoque. Você já foi lá, Jó, nos tesouros da neve, onde granizo e neve estão sendo guardados para o dia da tribulação, para o último dia? Ou seja, existe
um precedente bíblico para uma situação de grandes anomalias no clima, e o que eu falo é algo que é mais inesperado, que é uma era do gelo. E isso não é pregado por professores, pastores, evangelistas, missionários, no sentido escatológico. Não se fala sobre isso. Embora o Apocalipse mencione muito nas trombetas granizo, saraiva, né, pedras de gelo, misturadas com sangue, e depois fala nas pragas, principalmente na última, pedras de 1 talento, dizem que varia de 30 a 50 quilos, que vão cair do céu. Mas, de um modo geral, não se comenta que um dos ingredientes do juízo do Criador sempre foi neve, granizo. Portanto, um clima extremamente frio irá chegar. Inclusive, nós falamos nesse ano sobre a chegada do Laninha. Inclusive, depois, os próprios meteorologistas de plantão, e aliás, eu me baseio também, meus irmãos, em algumas informações que o sistema dá que são convenientes para aquilo que a gente tem dentro da escritura, tá certo? Então, a gente observa e vai ali coletando informações e comparando e vendo que tem sentido, pelo menos tem sentido. E uma das coisas foi que viria um frio extremo. Ainda não foi em 2024, e vocês sabemos, teve frios assim extremos no sul do país, em locais pontuais, né, como a gente falou ao longo desse ano para vocês, mas não da forma que irá ainda vir. E, aliás, vai ser uma escalada, né, irmãos? Não é de uma vez assim. Se 2024 teve alguns locais muito frios, né, extremos climáticos, em 2025 vai ter mais. E é provável que os anos subsequentes essa incidência aumente. Tanto é que eu gostaria de falar nessa live sobre a COP, se eu não me engano é a COP 29, né, que vai se dar agora, novembro, ou já vai, ou está acontecendo, não sei, eu acho que ainda vai vir no final desse mês, eu vou estar trazendo aqui todas as informações dessa COP, onde nós vemos algumas medidas urgentes que serão tomadas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele tem dado um alerta constante sobre essas mudanças drásticas que estão chegando e não estão sendo consideradas, não estão dando a devida atenção, palavras dele. E nós também estamos atentos, meus irmãos, aos tratados, né, que vão estar sendo assinados a partir de agora, porque eu digo a partir de 2025. Coloquem nos comentários quem lembra daquele relógio que o rei Charles inaugurou lá no Reino Unido, um relógio climático que vai ali culminar com o ano de 2029, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Deixem nos comentários aí, amados, quem lembra desse relógio que eles inauguraram. Eu fiz vídeo, inclusive, no canal, na época, onde eles deram o start na contagem para o ápice desse relógio. E eu lembro bem que eles falaram ali de 7 anos, a começar por 2023, no caso, na época, e culminando com a Agenda 2030 da ONU. Quem lembra, irmãos? Deixem por gentileza. O Everton lembrou, né? Que poucos anos aí nós temos pela frente até o ponto culminante desse relógio. Esses relógios da elite, irmãos, apesar das mentiras deles, são precisos para algumas coisas. Porque, lógico, eles vão utilizar conforme é conveniente para as mentiras, para a falsa narrativa deles. Então, eles vão utilizar esse relógio e vai culminar com alguma situação que eles vão dizer, tá vendo? Nós avisamos. Porque todo sistema que se preze tem que ter alguma competência, ele tem que acertar em alguma coisa, senão ele fica totalmente descredibilizado. E por isso também, eu tenho observado, eles jogam falsas informações para a gente divulgar e aí a gente se descredibilizar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até a minha esposa chamou a atenção, Neemias 2025, eu disse, calma, a gente está vendo aqui uma métrica, porque realmente nós temos que ter muito cuidado
para não marcar datas, para não ser taxativo, dogmático, tá? E eu sempre explico para as pessoas, irmãos, eu não chego aqui dizendo, o Criador me revelou que vai ser no dia tal, no mês tal. Eu nunca falei isso aqui para ninguém, tá certo? Ao contrário de vários profetas do YouTube que estão aí dando profetada todo dia e nada se cumpre. Agora, você pode fazer prognósticos baseado em informações, você cruza informações, algumas coincidem com a realidade, outros não. Né? O ponto culminante é o seguinte, é vigiar. Por isso que eu estou me atendo agora, ultimamente, nos canais, não sei se vocês têm observado, deixem nos comentários. Eu não quero especular. Eu quero discorrer sobre os eventos palpáveis, concretos. Então, tem um evento que aconteceu aqui ou ali, aí eu vou discorrer sobre esse evento e fazer ali aquela comparação profética. Mas eu não quero sair dando datas ou parecer que está dando uma profetada ou parecer, meus irmãos, que a gente está tendo alguma revelação especial quanto a alguma coisa que a Bíblia não fala. Não queremos isso. Principalmente, deixem nos comentários se vocês observaram que a nova era tem dado muitas falsas profecias e tem falhado uma após a outra. Porque Bolsonaro volta agora em julho. Porque os aliens vão ser desacobertados agora no mês de setembro. Porque isso e aquilo. Vocês têm notado isso ou não? Porque justamente, meus irmãos, essa falsa narrativa, ela vai cansar as pessoas, vai trazer ansiedade, vai exaurir todas as energias espirituais das pessoas para que quando o engano chegue, eles digam, tá vendo, a gente avisou esse tempo todo. Então, as pessoas já cansadas de esperar, vão se apegar a qualquer coisa mesmo, ou qualquer pessoa mesmo. Então, por isso que nós temos que ter prudência, né? Essa visão, de certa forma, fria, porque nós temos que calcular que tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? E vamos supor que 2030 realmente seja a agenda a longo prazo e que vá se cumprir de fato. E o Criador ele pode permitir. E, aliás, esse é um ponto que eu queria conversar com vocês, que a bondade do Pai, a longanimidade dele, não tem limites, meus irmãos. Com toda essa demora, com toda essa leniência que tem se dado nesses últimos anos, o Pai só está demonstrando o grande amor que ele tem por cada um de nós. E pelas pessoas que ainda precisam ouvir a verdade. Então o Pai está dando tempo para o seu povo. E, aliás, sinceramente, ninguém aguentaria se as coisas fossem tão rápido e tão assim fortes. Ninguém aguentaria. E o Pai, conhecendo a nossa estrutura, faz lentamente, ou para que o ímpio possa se iludir e rejeitar o alerta, ou para que nós nos fortaleçamos à medida que as coisas vão caminhando e tenhamos tempo de se preparar, tenhamos tempo de ali estar ponderando nas informações, estar ali mastigando bem, compreendendo bem as coisas, não é? E se situando no momento profético para que nós não sejamos enganados. Porque um dos grandes sinais do fim dos tempos, que nosso mestre falou em Mateus 24, é o engano. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque viriam falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas juntos, e buscariam enganar, se possível, fora os próprios escolhidos. Mas aí a palavra diz, em Mateus 24, mas por amor dos eleitos, esses dias serão abreviados. Ou seja, quando de fato o grande engano começar, e os grandes sinais proféticos, porque vai ter um tempo entre a grande tribulação, de fato, e vai ter um tempo entre os verdadeiros sinais apocalípticos começarem de fato,
Porque primeiro vai vir um grande engano. A nova era vai fazer uma imitação do fim, com a chegada de um falso Cristo, com um falso arrebatamento, com uma falsa tribulação, com falsos sinais dos tempos, mas ainda não é o fim. O mestre também nos acautelou. Este é o princípio das dores. Ainda não será o fim. Então, até que a agenda a longo prazo chegue, vamos lá, 2030, tem muita água para rolar debaixo da ponte a partir de 2025, pelo menos aí 5 anos, né? Para vermos grandes sinais aumentarem. Entendam. Não é que vai acontecer tudo. Não. Vai ser uma coisa aqui pontual, outra ali. E a coisa vai evoluindo até que cheguemos no ápice da inversão do campo magnético. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês agora. Que a inversão do campo magnético é um sinal profético antes da vinda do Messias. Por quê? Porque nós estamos numa transição de eras. Então termina a era de peixes, como é chamada atual, a era cristã, começa a era de aquário, que é a era do anticristo. E nessa transição você tem uma mudança do campo magnético. Porque essa mudança do campo magnético é que vai propiciar a chegada dos supostos seres de luz e a fusão das dimensões. Então, para que esse mundo espiritual ele possa se intercalar a este mundo nosso físico, o campo magnético, a barreira que separa o mundo invisível do mundo físico, ela vai ter que se romper em algum momento. E quando essa barreira do domo de proteção se romper com a permissão do Pai, o abismo vai se abrir, e é de lá que vem o anticristo. Porém, não devemos temer, porque o Pai vai guardar o seu povo durante esse período em um lugar preparado por ele. Então nós não devemos temer, porque a proteção do Eterno, ela está predita sobre os seus filhos. E não é um arrebatamento para o céu, não é uma coisa que vai se dar em outra dimensão, vai ser na dimensão da terra, em um lugar que só o Pai sabe. Nem a serpente, Apocalipse 12 diz que ela não vai enxergar os escolhidos. Os escolhidos vão ficar fora do campo de visão da serpente. E é durante esse tempo que a mulher, que é o povo do Eterno, vai ser alimentado e sustentado por 1.260 dias, ou 3 anos e meio. E é quando o campo magnético se romper que a grande tribulação de fato se inicia, com todos os grandes sinais que nós já temos predito. Antes disso, o processo da inversão desse campo vai suscitar grandes fenômenos. Até lá, era do gelo. Até lá, sinais estrondosos no céu, os poderes do céu serão abalados, com cores, com fenômenos incríveis, a mudança na natureza, nos vegetais, nos animais. Até lá, os oceanos fervem, até lá, o clima muda, até lá, começa uma transição. E nós já estamos nessa transição. E os sinais serão cada vez mais notáveis, né? Yellowstone vai explodir, até lá vamos ter o Big One, né, lá nos Estados Unidos, a falha da Cascádia, o maior tremor de terra nos Estados Unidos que vai mandar para o saco a costa oeste americana, né? Nós estamos falando aqui de ilhas submergindo, as ilhas do Caribe, ilhas até próximas ao Brasil, submergindo, grandes tsunamis até lá. São as 4 primeiras trombetas do Apocalipse, que em suma é o começo da queda dos corpos celestes, meus irmãos. Meteoros, asteroides, cometas caindo, e a 4ª trombeta é quando o Sol, Lua e estrelas invertem o seu giro, o tempo começa a ser abreviado. Essa é a 4ª trombeta do Apocalipse. O dia passará até apenas 8 horas. Isso é incrível. De 12, vamos ter 8 horas, é um sinal imperdível dos tempos sendo abreviados nos últimos dias. E de tudo isso, meus irmãos, o que é mais importante? É que nós estamos com um tempo cada vez mais curto, um tempo cada vez mais solene,
para a salvação das almas. É momento de arrependimento. Lembre-se dessa palavra, techuvá. A techuvá é o retorno, é o arrependimento. É fazer um retorno na via que está em oposição à instrução do Pai para os homens, contra os mandamentos do Pai. Então, se você está indo contrário aos mandamentos do Pai, você vai ter que achar o retorno, que é o Messias, e voltar no sentido contrário à transgressão, à desobediência, à impiedade, ao desamor, à inverdade, à mentira, ao dolo, ao engano, a tudo aquilo que é contra o caráter do Pai. Então nós temos que pregar muito techuvá, meus irmãos. Esses tempos são para techuvá, para arrependimento. Tanto é que o Apocalipse diz assim, que essas trombetas são dadas para o arrependimento dos povos. E que, mesmo assim, alguns deles não se arrependeram. Para dar glória ao Pai. Está escrito lá em Apocalipse 9 e Apocalipse 16, se tratando das pragas. Mas existem essas pragas que vão cair antes da grande tribulação, que são redentivas. Ou seja, ainda há tempo para aqueles que não vão ser marcados pela besta tomarem a decisão e se arrependerem e salvarem. Porque depois que o falso Cristo chegar, propondo a adoração do anticristo, a imagem da besta, a marca, o nome, o número, aí depois disso não tem o que fazer. Mas até lá, nós temos sim como dar a trombeta, como dar o alerta. Então, arrependimento é a mensagem que deve estar dia após dia nos seus lábios e no meu e no seu coração. Temos que andar em arrependimento, meus irmãos. Sempre buscando a face do Pai, pedindo perdão, fazendo as correções devidas, pedindo a Ele que nos dê seu Espírito, que haja na nossa vida, pelos nossos familiares que se acham ainda no engano, ou que se acham distantes do caminho do Pai, sempre suplicando, pregando o arrependimento. Se há uma coisa que nós devemos pregar, é o Messias e ele no madeiro. Paulo diz, ai de mim, se não pregar as boas novas, os becerotes, né? As boas novas do arrependimento. Ai de mim. Então a mensagem não é de alisamento, não é de estar em conformidade com esse mundo, não é de Maria vai com as outras, é arrependimento. O povo precisa se arrepender. Esse é o cerne da mensagem. E acompanhado a techuvá é o que a gente chama da experiência de santificação, de buscar ser kadosh, santos como nosso Pai é. Algo que o sistema religioso até combate muitas vezes. Eles não acreditam em santidade, não acreditam que o homem pode se manter vitorioso sobre o pecado, mas nós devemos pregar isso porque a Escritura diz, sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Aliás, essa é a mensagem do nosso Messias nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 6, 5 e 6. Sede santos porque o vosso Pai é santo. Pedro também reitera isso. Assim começando aquele que vos chamou, também sede santos em toda a vossa maneira de proceder. Aí muitos vão olhar para você e apontar, você é santo. Calma, isso é normal. Você sempre deve dizer para as pessoas, estou em busca da excelência. Então, conquanto nós sejamos seres humanos limitados, nós devemos ter um alvo, uma meta a buscar. Então, hoje, a experiência que você está tendo está se aprimorando, é uma escada, é ascendente. Cada dia estamos trilhando um caminho e à medida que os sinais vão aumentar, meus queridos. Este ano foi o Rio Grande do Sul, a fatalidade que se abateu sobre o estado gaúcho, né? Vocês sabem bem da história, que tudo que aconteceu por lá, o Criador dando sinais. Esse povo chegou ali realmente um momento final para muitos ali. E chegará para outros lugares pecaminosos também, muito em breve. Não se sabe dia nem hora, porque senão as pessoas se arrependeriam por medo e não por livre e espontânea vontade, pela conscientização da necessidade de arrependimento e buscar salvação. Então, a questão do arrependimento, né, meus irmãos, a busca de santificação é uma pregação que nós devemos levar. Porque as pessoas não estão sendo alertadas,
As pessoas não estão sendo chamadas ao arrependimento. As pessoas não estão recebendo a intimação do céu para uma vida mais santificada, para uma vida de pureza, uma vida de bondade, longe da impiedade, das mentiras, da falsidade, da hipocrisia religiosa, da religiosidade. E as pessoas precisam, mesmo que sejam religiosos ou líderes religiosos, não importa. Todos devem receber o chamado ao arrependimento, o chamado a techuvá, a voltar às nossas raízes da fé, da escritura, da palavra, as raízes hebraicas da nossa fé, aos mandamentos do Criador, tá? Então, meus irmãos, nós devemos trilhar o mesmo caminho de Elias. O último Elias é uma demonstração da mensagem que foi levada, arrependimento, busca do Pai, tornar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que o Altíssimo venha e fira a terra com maldição. Então isso tem que acontecer agora. Não amanhã, porque amanhã muita gente nem vai estar mais aqui. Estamos numa corrida contra o tempo. Almas estão no vale da decisão todo santo dia. Muitas indo para o abismo, que poderiam ter sido alcançadas se nós tivéssemos buscado testemunhar mais, se nós tivéssemos se dedicado mais com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho espiritual, porque até entrar no quarto de oração, no secreto, e interceder é uma forma também. É uma forma de combater o bom combate e de levar essa mensagem e de fazer algo em prol das almas, meus irmãos. Por isso que esses canais aqui foram levantados com esse intuito, de darmos o alerta, de prepararmos um povo disposto para o grande dia do Todo-Poderoso que se avizinha. Eu louvo ao Eterno pela vida de vocês, queridos irmãos e irmãs, que têm compreendido essa mensagem, têm compreendido a urgência e a brevidade do tempo em que vivemos, e que têm se unido a nós, feito coro a essa mensagem, pregado o mandamento do Pai, pregado os sinais dos tempos, pregado o arrependimento, tentado alcançar nossos irmãos, o sistema religioso, ou o ímpio, ou que não é de nenhuma religião, para que se prepare sua alma, prepare sua casa, porque os dias são maus. Porque o rei em breve virá, mas antes que ele volte, os grandes sinais proféticos, o grande engano vai ter que acontecer primeiro, né? E nós temos que se manter fiéis, firmes no caminho. Essa é a mensagem, meus irmãos. Nós vamos estar acompanhando a evolução dos acontecimentos. Nós notamos que os dias estão mais curtos, já notamos que o clima está adiantado. Nós já notamos várias coisas nesses últimos anos que estão mudando. E é preciso se preparar, corpo, mente, espírito, para se preparar. Que o Pai abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão a todos que têm nos apoiado nessa empreitada. Que o Pai abençoe tua vida e recompense grandemente, porque a nossa recompensa está lá na glória, está na eternidade, sem fim, tá? Onde o novo céu e a nova terra serão instaurados para que vivamos felizes de fato com aqueles que são do Pai. Shalom, shalom, vou terminando por aqui, tá? Forte abraço a todos vocês. Amanhã eu quero retornar. Amanhã eu vou falar sobre a agenda da nova era para 2025. Tem muita coisa importante. Não perca essa live, tá? Ainda vou falar em outras lives sobre agendas para 2025. Que não estão falando, mas louvado seja o Pai. Vamos falar. Então, atentos, amados irmãos. Fiquem firmes na fé, na emuná, na confiança, na lealdade ao nosso Salvador. Até a próxima live.